Essa última sessão do livro de Gênesis nos leva ao final do período patriarcal com a morte de Jacó e José. Todo o clã de Jacó estava exilado no Egito. As últimas palavras do livro são num caixão no Egito. A história da salvação parecia não ter um final feliz. No entanto, essa é a parte do livro que mais sugere esperança. O princípio teológico subjacente é de que Deus transforma o mal em bem. Essa é a lição que José compartilhou com seus irmãos para confortá-los e tranquilizá-los. E com um propósito ainda mais importante, abrir seus olhos para a salvação de Deus no mundo. E aí, tudo bem? Estamos finalizando a série de estudos da lição da Escola Sabatina nesse trimestre com o tema no livro de Gênesis. Foi uma alegria tê-lo conosco e eu faço um apelo para que você continue ligado, conectado no nosso canal, sempre compartilhando, deixando o seu like, deixando o seu gostei ou o seu não gostei, deixando a sua fala, sua contribuição. Quando aquilo impactou seu coração, escreva. Diga o quanto foi útil esse canal para você, especialmente nesse trimestre, no estudo da lição do livro de Gênesis. Esta é a última lição. E eu quero alertá-los para um risco e um vício que temos sempre na última lição, a de tentarmos revisar todas as lições do trimestre. Não vá por esse caminho. Isso seria interessante se nós tivéssemos 2 horas de tempo para a lição, mas nós temos 35 minutos. Então, não vá por esse caminho. Essa lição já foi revisada, já foi estudada, já foi revisada. Chegando na última lição, o melhor que você faz é estudar a última lição, revisando com a sua unidade. E comece com o texto para memorizar. Observem na tela. Assim Israel habitou na terra do Egito, na terra de Gósen. Nela adquiriram propriedades e foram fecundos e muito se multiplicaram. Gênesis 47, 27. Esse não é o último texto de Gênesis. Mas o que é que esse texto lhe informa? Leia de novo. E agora sim, o que é que esse texto informa? Olha, tem muitas informações importantes aí. Eu posso até dar um spoiler para você, assim, uma dica rapidinho aí. E viveram felizes para sempre. É mais ou menos assim que termina o livro. Quer ver? Observe. Habitaram na melhor terra do Egito, que era Gósen, tinham propriedades, foram fecundos e se multiplicaram. Você quer um final feliz melhor do que esse? Só que a história reservava a compreensão de que final feliz é quando nós estamos na presença de Deus, com Ele, fazendo a sua vontade. Vamos então à nossa revisão de tema? Como eu apresentei há 3 semanas atrás, nós iniciamos uma série de 4 lições, com a lição 10, falando de mudança de identidade, de derrotado a vencedor, portanto, se chamava Jacó e se passou a chamar-se Israel. Depois, mudança de propriedade, falando já de José, de filho a escravo, quando ele foi vendido pelos seus irmãos. Depois, a lição 12, semana passada, mudança de autoridade, que mostrou a condição de José, de prisioneiro a príncipe. E nesta semana, fechamos o ciclo dessas 4 lições, estudando os capítulos 46 a 50 de Gênesis. E a ideia presente nessas narrativas é a mudança de comunidade, do mal para o bem. Olha, a frase que eu quero destacar é uma fala de José. Entre aspas, não temais. Acaso estou eu no lugar de Deus? Eu morro, mas Deus os visitará. Que palavras interessantes para nós analisarmos exatamente nessa perspectiva. Quando se esperava o mal, do tipo assim, e agora que Jacó morreu, nosso pai morreu? José vai cair em cima de nós, vai nos destruir. E para essa perspectiva do mal, José deu uma revelação do bem. Não tem mais. Escute, acaso estou eu no lugar de Deus? Lembra daquela lição que nós estudamos aí umas semanas atrás? Está lembrado? Eu só serei maior que você quando eu estiver no trono. Aquela fala de Faraó. Entendeu? E José confirma mais uma vez. José nunca sentou-se no lugar de Deus. No lugar do trono. No trono de Deus. Que essa
esse testemunho de José fique na nossa mente e no nosso coração como uma proposta de vida. O verdadeiro mordomo, o verdadeiro filho de Deus, sabe o seu lugar no plano do reino, reconhece a autoridade do rei e nunca se assenta no lugar dele. Se você relembrar, esse foi o ponto-chave do grande conflito no céu, foi o ponto-chave que definiu o grande conflito lá no Éden, é o ponto-chave que define o grande conflito na minha e na sua vida. Toda vez que a gente tenta sentar-se no lugar de Deus, ocupando o seu lugar, nós tiramos Deus do trono, tiramos Ele da sua autoridade. E José, mais uma vez, revela aos seus irmãos, tranquilizando-os, fiquem tranquilos, eu estou como príncipe, mas eu sou submisso ao rei. Deus sempre esteve no trono da minha vida. Daí a mudança de atitude com a comunidade. Entenderam? Dessa maneira você expressa, você apresenta para a sua unidade de ação que é possível nós vivermos bem na comunidade, tratando até bem aqueles que nos tratam mal. A diferença entre aqueles que nos tratam mal dos que nos tratam bem, a diferença básica é quem está sentado no trono. Quando Deus está sentado no trono da minha vida, eu vou tratar as pessoas de forma bem, de forma boa. Mas quando eu decido sentar no trono da minha vida, aí eu viro um tirano e o mal se manifesta na minha vida. Esse é o principal aprendizado que eu tirei da lição dessa semana e que eu quero compartilhar com vocês. Vamos à revisão então? Capítulos 46, 47, 48, 49 e 50. Observe aí no esboço, observe na tela. A lição de domingo é o 46. Jacó vai a José. E você precisa responder a primeira pergunta da lição de domingo. Qual é o significado da partida de Jacó de Canaã? Ok? Depois você vai para a lição de segunda-feira, que está baseada no capítulo 57. É quando José se estabelece no Egito. Ou seja, as raízes se estabelecem na terra do Egito. O único lugar, posteriormente, que eles não deviam ir. Então entenda aqui uma coisa importante. A história não termina em Gênesis, mas ela foi escrita ali. Começou a narrativa do povo de Israel ali. As raízes se firmaram no Egito, mas Deus tinha plano para o seu povo, de que eles não permaneceriam ali. Terça e quarta-feira fala da bênção de Jacó. Então, essas duas lições, terça e quarta-feira, elas estão sintetizadas nos capítulos 48 e 49. 48, a bênção diz respeito a José. E 49, capítulo 49, nos dias que virão. Olha, as bênçãos nos dias de José e as bênçãos nos dias que virão. Explore isso aí no texto, na sua abordagem. E a pergunta é, esta bênção nos dias que virão me alcança? Finalmente, a lição de quinta-feira, capítulo 50, você encerra a abordagem da lição do trimestre, falando da esperança. Que maneira extraordinária de terminarmos a lição nessa semana, falando de esperança. A esperança da terra prometida. A esperança do retorno à terra prometida, a esperança de que Deus transformaria mal em bem e a esperança de que Deus salvaria a humanidade. A história de Gênesis, ela nos provoca a pensarmos em Apocalipse. O plano da salvação, delineado por Deus, é uma história que começou a ser escrita em Gênesis. Mas, como eu disse, isso é apenas o começo. Que Deus te abençoe. Obrigado por ter ficado conosco durante esse trimestre e eu entendo que você aprendeu muito e especialmente a maneira como você deve compartilhar o seu conhecimento na unidade de ação. Finalize fazendo essa pergunta. Leia Apocalipse 21. Veja o que eu falei agora há pouco. Começou em Gênesis, mas nós vamos a Apocalipse no final da história. Gênesis 21, 1 a 4. Leia e pergunte assim, como esses versos representam nossa maior esperança? Que paralelos podemos encontrar entre a vida de José e a vida de Jesus Cristo? E aí, está pronto? Na próxima semana, vamos para o fogo. É o tema da próxima lição do trimestre, provados pelo fogo. E eu espero que você tenha tido suficiente fé adquirida no estudo desse trimestre para permanecer inabalável diante das provações da próxima semana. Que Deus te abençoe, um abraço e até lá.